Passamos um terço das nossas vidas dormindo. Eu aposto que você já viveu essa situação de ter uma noite mal dormida, no dia seguinte você tá completamente destruído ou destruída e não consegue fazer o mínimo das suas atividades. Se você já passou por isso, não deixe de estar com a gente nesse episódio, que a gente vai falar muito sobre o sono, o ciclo do sono, realmente ter uma boa arquitetura do sono e alguns passos para você ter uma bela noite muito bem dormida. Nós estamos na nossa série Mente em Foco da Caffeine Army e tem muita coisa legal para você colocar na prática que você pode aumentar o seu bem-estar e produzir melhor. Então esteja com a gente, se inscreva aqui no canal e não deixe de mandar o seu comentário, principalmente porque essa aula tem muita coisa boa. Se você tiver dúvidas ou sugestões, escreva aqui e participe das nossas discussões. Vamos embora falar sobre sono, um assunto muito importante, impacta completamente a sua produtividade. Se você dormir mal, pode ficar tranquilo que o seu dia vai ser muito ruim e você não vai conseguir ter uma boa produtividade. Agora, o dormir mal não necessariamente depende das horas dormidas e é isso que a gente vai ver também nesse episódio. Dormir não é apenas fechar os olhos e acordar no dia seguinte. Enquanto você dorme, você faz alguns processos cognitivos, você faz alguns processos na sua máquina e a gente vai entender por que a gente tem que dormir. Muitas vezes é interessante você refletir as razões que você deveria dormir bem todas as noites. Tinha um grande amigo de infância que ele falava pra mim assim, quando eu partir desse mundo eu vou dormir, então eu não quero dormir, dormir pra mim é coisa de gente fraca e etc. Depois de um tempo que ele começou a praticar essa filosofia, ele percebeu que ele teve que mudar de ideia, porque ele não conseguia memorizar, verbalizar boas palavras, ter contatos sociais porque estava com o humor alterado. Então, se você dorme mal, existem muitos efeitos colaterais disso. Dormir não é apenas você perder tempo. Enquanto você dorme, você faz muitas atividades cerebrais que são muito importantes para você manter uma cabeça em ordem. São 4 as razões por que nós temos que dormir. A primeira delas, ela não é muito válida para os seres humanos, mas ela é muito válida para outros seres, que é para poupar energia, poupar gastos calóricos. Então tem muitos seres, por exemplo, você pega uma água-viva, ela pode entrar num estado quase de hibernação e viver até 500 anos. Por exemplo, pega os ursos no inverno, eles geralmente hibernam, diminuem o gasto calórico e eles podem passar por um período de estiagem muito bom. Isso não é válido para os seres humanos, é uma teoria fraca para os seres humanos. Então nós temos 3 outras grandes razões por que temos que dormir. A primeira delas é para você ligar e desligar genes, reparar mecanismos do seu corpo. Boa parte dos seus genes, eles estão inativados, eles não estão ativos. Uma outra parte está ativa e geralmente vai ser a receita para você produzir proteínas no seu corpo. Durante o sono, a gente faz esse on e off. Alguns genes desligam, outros ligam. Então, para você reparar processos, é um dos motivos que você tem que dormir. O terceiro motivo por que você deveria dormir é justamente para você consolidar memória, para você jogar fora algumas experiências, para você apagar outras memórias, reorganizar informações na sua cabeça. É como se fosse uma digestão das suas experiências. E o quarto motivo por que você tem que dormir é justamente fazer uma limpeza metabólica. Imagina que você vive numa grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro. Durante a madrugada, chega o pessoal da prefeitura, fecham os túneis e aí passa uma equipe lá limpando a parede dos túneis. É mais ou menos isso que acontece no seu cérebro. No nosso corpo todo, nós temos vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles vêm recolhendo os metabólitos do nosso organismo e depois eles jogam esses metabólitos para que a gente purifique, para que a gente depure. No nosso cérebro, a gente não tem vaso linfático. Existe um sistema muito interessante no nosso cérebro que é uma inundação de limpeza. Então nós temos áreas no nosso cérebro que são vazias e são cheias de líquor, um líquido que fica circulando nessas áreas. Durante a noite, em alguns períodos do seu sono, esse líquor que estava numa área muito específica, num quartinho muito específico dentro do seu cérebro, a gente chama essas áreas de ventrículos, eles extravasam para dentro das suas células. E aí eles vêm limpando os metabólitos e voltam de novo depois do final do processo para esses quartos, para realmente depurar ou limpar metabolicamente o seu cerebolo. É muito interessante que quando a gente pensa em dormir, acontece alguma coisa realmente muito mágica no sono. Você dorme de uma maneira e acorda de outra. É quase como se você dormisse uma pessoa e acordasse de outra. Muitas vezes você já dormiu pensando, amanhã eu vou acordar, fazer isso, vou acordar a tal hora, meia hora mais cedo. No dia seguinte, quando você acorda, você fala, mas que acordar meia hora mais cedo? Desliga esse despertador, tá louco, por que eu pensei nisso? Então você acorda basicamente quase outra pessoa. Alguns filósofos falam, que o dia na verdade é uma vida. O Sêneca falava muito disso. Um dia na verdade é a humanidade da sua vida. Então todos os dias a gente renasce e no final do dia a gente morre. E a consciência é aquela que vai embora à noite e volta quando você acorda.
Então todos os dias eles fazem parte como se fosse realmente um tijolo da sua vida. Então durante a noite acontecem processos muito importantes, como a gente viu, processos metabólicos, limpezas, ruminação de experiências, para que você depois comece o seu dia de uma outra maneira. Então a noite é uma espécie de momento onde realmente você vai ressignificar coisas que você viveu. Isso é muito importante para que você tenha sonhos na sua vida real. É muito importante você manter uma boa saúde do seu sono para que você também tenha sonhos, tenha metas, tenha propósito, tenha objetivos na sua vida. Enquanto você dorme, existe um ciclo. O sono não é sempre igual. A partir da década de 1950, a gente percebeu que em determinados momentos do sono, o cérebro fica muito ativo. Em outros momentos do sono, o cérebro fica muito apagado, muito lento. E a gente começou a dividir o joio do trigo. Primeira divisão que a gente fez foi dividir um sono muito interessante, que o cérebro fica muito ativo, só que o corpo fica todo apagado. E a gente deu o nome desse sonho de sono REM, Rapid Eye Movement, porque nossos olhos ficam fazendo movimentos muito rápidos nessa fase do sono. E o resto do sono, como que será que a gente chamou? Vamos pensar uma coisa bem criativa, um nome bem criativo, sono não REM. Dentro desse sono não REM, nós temos 3 fases do sono, conforme a classificação americana. Essas 3 fases são fases não REM 1, fase não REM 2, fase não REM 3. A fase não REM 1 e não REM 2 são sonos superficiais. O que é um sono superficial? É aquele que qualquer pessoa que encostar em você, você acorda, sabe onde você está. Opa, nossa, estava quase pescando aqui. E o sono profundo, que é a fase 3, já é o sono profundo. Como o nome diz, é o sono mais difícil de você conseguir acordar. Se alguém vai tentar te acordar no sono profundo, você, opa, aí você dá aquela, nossa, onde eu tô? O que aconteceu? Então o sono profundo é um sono realmente muito mais difícil de você ser despertado. E cada fase do sono, né, a fase não REM, a fase REM e as 3 fases do sono não REM, são importantes para que você tenha todos esses benefícios da sua noite de sono. Não existe uma fase que você pode simplesmente desprezar, mas existem as fases que são muito importantes. Todas são importantes, mas existem fases especiais. As fases mais importantes para um sono bem dormido, para você ter uma noite eficiente, são o sono não REM profundo, ou a fase 3 do sono não REM, e o sono REM. São as fases mais importantes. Se você tiver um bom sono REM e um bom sono profundo, seu dia vai ser maravilhoso. Então, como eu falei, se você tiver uma noite ruim de sono, seu dia seguinte vai ser ruim. Mas uma noite ruim de sono não significa uma noite com pouco sono. Às vezes você dorme 5 horas, 4 horas, só que você tem um bom sono deep, não um sono profundo, e um bom sono REM. Você vai se sentir muito bem no dia seguinte. Às vezes você dorme 7, 8 horas, tem um sono REM ruim e um sono deep ruim. Você vai se sentir mal no dia seguinte. Então, primeiro aprendizado prático do nosso episódio, a arquitetura do sono não tem a ver diretamente com a duração do sono. Obviamente, a tendência é o sono entre 6 a 8 horas ser um sono suficiente para você conseguir fazer todos os ciclos do sono. As fases do sono são importantes, né, você completar todo o ciclo do sono. Então é bem interessante. O que acontece quando você está ali na sua cama, já escovou o seu dente, entrou debaixo do seu lençol, tem o tempo de latência do sono, que é o tempo que você vai levar para dormir. Aí você começou a dormir, estava acordado, passou para o estado do sono. O que acontece? Você entra primeiro no estágio do sono não REM, estágio 1, estágio superficial. Aí você entra no estágio não REM 2, estágio também superficial. Aí você tem o primeiro sono profundo, que é o não REM 3, que é o sono que a gente chama de ondas lentas. O seu cérebro, nesse momento, ele realmente começa a entrar numa hipoatividade, você muda totalmente a forma de atividade da vigília do seu dia a dia, e o seu cérebro fica bem lentificado, as ondas lentas. Você realmente tem um processo de restauração, de recuperação. E aí, na sequência, você vai para o seu primeiro ciclo do sono REM. Você deve estar nesse momento com mais ou menos 1h30 de sono. Então, vamos imaginar que você dormiu meia-noite. Então, deu 1h30 de sono, você entra no primeiro ciclo do sono REM. E aí, você vai começar a ter muitas atividades cerebrais. Quando você entra no sono REM, o sono que os teus olhos, eles vão ficar mexendo rapidamente, o teu corpo todo desligado. Você começa a ter muita atividade cerebral, que é uma atividade de alta frequência e pouca amplitude. O seu cérebro começa a ter uma atividade muito intensa. Nesse momento, a sua consciência, ela volta a ligar, porque é o momento onde você mais sonha no sono REM. E muitas vezes quando você sonha no sono REM, você lembra quem você é, você lembra suas relações, você lembra da sua vida, você tem um pouco de ilhas de consciência. Você não está consciente igual no estado de vigília, mas você está um pouco consciente. E para que serve esse raio desse sono REM? Serve para você modular seu sistema imune, amarrar
as informações, consolidar a memória, para você reorganizar as suas experiências. Então muitas vezes você revive experiências. Serve para você amarrar informações, por exemplo, de experiências motoras, de coordenação, de novos aprendizados. Então no sono REM é quando a gente fala, nossa, é o sono que desencarna, né? Você tá com a consciência, mas você tem um desprendimento do corpo. Você vive uma outra realidade. Os nativos americanos acreditavam que os sonhos, eles poderiam ser antecipações do que a gente vai viver, de alguma forma simbólica. Outras pessoas consideram os sonhos uma ruminação. Realmente o que acontece no seu inconsciente vai ser apresentado para você de uma forma simbólica por meio dos sonhos. Então, nessa fase no sono REM, é quando realmente a gente reorganiza a nossa experiência de vida. É quando a gente reorganiza informações, é quando a gente se permite estar em atitudes, em atividades que provavelmente na sua vida você não vai estar. É quando você permite viver uma vida realmente viajante, delirante, vida dos sonhos. É quando às vezes você tem pesadelos, é quando você mostra para sua consciência muitas vezes o seu lado inconsciente. Então essa fase do sono REM é muito importante para a gente ter uma saúde mental. Acabando essa fase do sono REM, você entra no novo ciclo de novo. Você vai para o sono 1, sono não REM 2, sono não REM 3, sono deep de novo. O interessante é que no começo da noite você tem um sono profundo mais longo e o sono REM mais curto. Conforme vai passando a noite, no final da noite o sono REM vai aumentando de tempo, o período do sono REM é maior, e o sono não REM profundo começa a ficar pequeno. Ou seja, se por um acaso você posterga o tempo que você vai dormir, às vezes você tem menos sono deep, porque é o sono do começo da noite. E você já vai direto mais pro REM. Se você resolve dormir no horário que você sempre está dormindo, mas você acorda muito mais cedo, muitas vezes seu cérebro não se programou e você tem menos sono REM de manhã. Então depende muito, quando você brinca com os horários de dormir, você pode sacrificar o seu sono deep e sacrificar o seu sono REM. E no sono REM é quando realmente a gente desliga, é o horário do dia onde você tem uma menor noradrenalina circulante no seu cérebro. Por quê? Você precisa desligar toda a musculatura. Imagina uma cidade como São Paulo, se todo mundo sonhasse e continuasse se mexendo. Você ia olhar na Avenida Paulista, 4 da manhã, um monte de zumbi, porque ninguém desligou a musculatura. Então o que acontece nesse momento? Você está ruminando suas experiências. Bum, desliga o corpo, só os olhos ficam mexendo e você revive todas as experiências em forma de imagem, em forma de simulação. E você pode revivê-las sem você esganar o seu marido ou sua esposa. Isso é muito importante porque muitas pessoas que têm sonambulismo às vezes não desligam o corpo e continuam fazendo movimentos enquanto sonham. Só no sono REM que a gente sonha? Não, a gente sonha também às vezes nos outros estágios de sono. Então é muito importante você ter um bom sono REM. Algumas coisas que você faz na sua rotina podem tirar o sono REM, sacrificar o seu sono REM. Por exemplo, como se você encher a lata, bebedeira. Às vezes a bebedeira, se você encheu muito a lata, você diminui a latência do sono, ou seja, chegou na cama você capota, mas você pode sacrificar os estágios importantes do sono. Uma outra coisa que pode sacrificar o sono REM são as pessoas que tomam remédio para dormir todas as noites. Você toma um benzodiazepínico, você toma um remedinho lá, seu diazepanzinho para dormir, seu rivotrilzinho, e aí você fala, nossa, eu tive uma noite maravilhosa, eu dormi 9 horas seguidas, beleza, mas como foi a arquitetura do seu sono? Você diminuiu o sono REM, diminuiu o sono profundo e aumentou o estágio de sono 2, né, o estágio superficial do sono não REM. E aí você vai sentir pior no dia seguinte, começa a ter um declínio cognitivo, você tem uma memória pior, você tem um poder de influência verbal pior, e você começa realmente a sentir os malefícios de você ter uma arquitetura ruim do sono. Então, dormir horas não significa dormir bem. E no sono profundo? Por que o sono profundo é importante? Que é onde a gente restaura realmente o corpo. É aquele sono que você vai relaxar o teu cérebro, aquele sono onde você vai desligar a consciência e depois religar a consciência. Aquele sono onde realmente você não sabe quem é você se desconecta do seu self. E nesse sono você realmente tem a restauração do cansaço. Os dois sonos são importantes para a consolidação de memória e para você ter o aprendizado. Os dois sonos são importantes para você ter uma saúde mental. Existem muitos artigos mostrando que as pessoas que dormem mal podem ter um risco aumentado, por exemplo, de depressão, em até 2 ou 3 vezes e meia maior se você dormir mal. Tem um estudo em idosos bem interessantes mostrando que os idosos que dormem mal, eles têm mais depressão. Um estudo em adolescentes mostrando que os adolescentes que têm insônia têm mais depressão. Então se você dormir mal, provavelmente a sua saúde mental também não vai estar muito boa. O sono, ele pode ter a ver com o seu metabolismo? Quem dorme mal engorda? O sono pode ser responsável pelo seu peso? Sim, existem alguns estudos mostrando que se você dorme menos de 6 horas, você tem uma tendência a ter o índice de massa corpórea maior. Existem outros estudos mostrando, por exemplo, que as pessoas que têm insônia, elas modificam alguns hormônios sinalizadores do apetite, mostrando que quem tem insônia
tem uma leptina, que é o hormônio que sinaliza que você está com saciedade, é aquele hormônio que sinaliza que você não precisa comer mais, que você já tem uma reserva de gordura boa, a leptina cai em até 18%. E a grelina, que é aquele hormônio que fala assim, vai comer, vai para o armário, vai assaltar a despensa, ela aumenta. Então, algumas pessoas que dormem mal podem aumentar a saciedade em até 20, 23%. E isso contribui muito para você ter um aumento de peso, para você ter um metabolismo pior. E também, se você dorme mal, o seu metabolismo da glicose também muitas vezes pode ficar prejudicado. Tem um artigo bem legal de 2021, da Renata de Almeida, e esse artigo mostrou o seguinte: se você come a mesma quantidade de carboidrato de manhã ou no período noturno, você vai metabolizar de uma forma diferente. O nosso corpo tem uma capacidade de metabolizar a comida maior no período diurno do que noturno. Isso obviamente não é uma regra para todos, mas é uma tendência. Nosso corpo, ele segue um ritmo de 24 horas, o ritmo circadiano. E esse ritmo, ele contribui como você vai conseguir digerir, quais são as moléculas que estão circulando, quais são os hormônios que estão mais altos e mais baixos em determinado momento do seu dia. Então é muito importante você olhar para o seu sono como parte de um ciclo que você está inserido, que é um ciclo de 24 horas no nosso planeta. É muito interessante então você respeitar esse ritmo, porque isso vai favorecer você ter mais saúde, você digerir melhor os alimentos, você ter um melhor metabolismo, você conseguir ter uma memória melhor, consolidar os seus processos de aprendizados melhor. Então é muito importante você dormir bem para você fazer esse ciclo de uma forma legal. Alguns mitos e verdades sobre o sono. Eu preciso dormir 8 horas para eu estar bem? Isso é um mito. Muitas pessoas podem dormir 6 horas e estar maravilhosamente bem. Outras pessoas precisam dormir 5 horas. Algumas pessoas precisam dormir 9 horas. Então, isso é um mito. A maior parte das pessoas precisam dormir entre 6 e 8 horas. E tem também alguns genes, por exemplo, você tem o clock genes, que é um gene no nosso organismo, que ele realmente sintoniza o nosso corpo com o ritmo da tela. Ele faz parte desse ritmo circadiano. E ele também é responsável, muitas vezes, por quanto tempo você precisa dormir, como funciona o ciclo do seu sono no seu organismo. Então, algumas alterações nesses clock genes, que a gente chama de polimorfismo, quando muda uma basezinha nitrogenada nesse gene, você pode ser uma pessoa que fica melhor com sono de 6 horas e outras pessoas precisem de 8 horas. Então tem alguns polimorfismos nesse clock genes que justamente faz com que você não precise dormir 8 horas. E você pode dormir 6 horas e tá muito bem, obrigado, e fazer toda a arquitetura do sono nessas 6 horas. Um outro mito que as pessoas têm: eu preciso dormir a noite inteira. Se eu acordar no meio da noite, eu vou ter um sono ruim? Tem pessoas que têm despertares e têm um sono bom. Então, não é imprescindível você dormir a noite toda varada para que você tenha um sono bom. É claro que é muito mais confortável e gostoso você dormir a noite toda e não precisar acordar. Mas você pode ter um sono bom, mesmo tendo micro despertares durante a noite. Existem despertares que são fisiológicos, naturais, existem micro despertares. Se eles começam a ficar muito excessivos, se eles começam a ficar muito frequentes, você realmente pode ter uma noite ruim por isso. Então é um mito, você pode acordar durante a noite e ter uma boa noite de sono também. Uma outra pergunta que todo mundo faz é se por um acaso eu preciso chegar na cama e dormir. As pessoas que dormem rápido são pessoas que dormem bem, e não necessariamente é assim. Você pode ter um sono normal e demorar até 10 a 20 minutos para dormir. Isso chama latência do sono. Como eu falei, se você toma um álcool, você diminui a latência do sono, mas às vezes você prejudica as fases de sono profundo e às vezes a fase do sono REM. Se você por um acaso usa alguma droga, você usa cannabis ou usa remédio para dormir, você pode também diminuir a latência do sono, dormir mais rápido e a sua arquitetura do sono está prejudicada. Então a latência do sono, ela fala um pouco sobre o seu cansaço. Quanto mais cansado você tá, menor a latência do sono, você dorme mais rápido, mas você pode demorar até 20 minutos para dormir e seu sono ainda tá normal. E aquelas pessoas que falam do cronotipo, eu sou mais noturno, eu sou mais diurno, existe realmente isso? Existe. Tem pessoas que realmente são um pouco mais vespertinas, outras pessoas são um pouco mais matutinas. Então depende muito da sua genética, do ambiente que você vive e dos hábitos que você construiu. Ser mais vespertino, você gostar mais da noite, é genético? Uma parte sim. Tem muitos genes que são envolvidos nisso, como eu falei, um deles é o clock genes, e tem outra parte que é ambiental, é epigenética. Depende dos seus costumes, depende da sua cultura. Tem famílias que têm o costume de comer muito tarde, então vai jantar 9 da noite. Essas famílias são mais vespertinas. Quando você vai comer sua última refeição pesada 9 da noite, você está sinalizando para o seu organismo que ele deve estar em pura atividade ainda. Porque se você está comendo, se você está colocando uma refeição pesada no seu corpo, significa que você está em plena atividade. Então o dia ainda vai durar um tempo. E aí você passa a ter um costume mais vespertino. Então, esse lance do cronotipo é muito variável conforme os hábitos que você cria, o ambiente que você vive e a sua genética. Como eu sei meu cronotipo?
É muito fácil, você pergunta, bom, se eu acordo cedo, eu consigo me sentir bem? Eu consigo produzir? Se eu não ligo o despertador, qual é o momento que eu mais acordo? E aí você responde essa pergunta de uma forma mais fácil. E é óbvio que isso depende também bastante dos seus hábitos. Se você está acostumado a acordar todos os dias às 11 da manhã, você nunca vai acordar sem despertador às 6 da manhã. Para as dicas práticas, vou dar 5 dicas para você melhorar sua noite de sono que você pode implementar hoje mesmo, depois de assistir esse episódio. Primeira dica prática é observem os Zeitgebers. Vou apertar a tecla SAP para você. O que são os Zeitgebers? Zeitgebers são coisas que acontecem na natureza do nosso organismo, a interação entre o ambiente e o nosso corpo, que sinalizam o horário do dia. Então, o melhor Zeitgeber, ou o mais impactante no nosso organismo, é a luminosidade. Você sabe que quando está de dia, você tem a luz do sol, quando está de noite, está escuro. Então, esse é um Zeitgeber, uma comunicação do ambiente para o seu organismo, para as suas células, que horas são e como o teu corpo vai reagir. Nós temos no nosso cérebro, no núcleo supraquiasmático, uma areazinha do seu cérebro, células que têm receptores de luz. E essas células captam quando está escuro e quando está luz, e elas vão produzir substâncias diferentes. Conforme a gente está de dia, a gente produz mais serotonina, começa a sinalizar o corpo que tem luminosidade. Começou a diminuir a luminosidade, começou a ficar escuro, essas células começam a produzir melatonina. E aí você vai sinalizar o seu organismo que está de noite. Mas tem muitos Zeitgebers, por exemplo, a temperatura, sons. Quando você vai dormir, geralmente se você vai para um lugar que é natureza, você vai ouvir o barulhinho do grilo, o clássico barulho da noite. E aí começa de manhã, você começa a ouvir os passarinhos, começa a ouvir o galo. Os sons são diferentes. Então os sons que chegam nos seus ouvidos são Zeitgebers. Eles sinalizam qual é a hora do dia e o que as suas células deveriam fazer. Vai produzir cortisol, vai produzir o sistema de luta-fuga, vai estimular o sistema de luta-fuga ou parasimpático. O que você precisa fazer agora? Produzir secreção gástrica ou você vai lutar ou fugir? Então você começa a sinalizar o teu corpo qual é o momento do dia. E tem muitos Zeitgebers. E a gente começou a mudar esses Zeitgebers com o domínio da luz elétrica, com o domínio da eletricidade. Se vocês pararem para pensar, em 1891, na cidade de São Paulo, tinham 65 mil habitantes. São Paulo era menor do que uma cidade, por exemplo, como Arujá. Provavelmente a mãe da sua avó viveu nessa época. Ou seja, sua bisavó poderia ter vivido nessa época, conheceu São Paulo com 65 mil habitantes. 9 anos depois, foram instaladas as primeiras linhas elétricas em São Paulo. Em 1900, São Paulo ganhava a primeira luz elétrica. Então, em 1891, São Paulo vivia com lampiões. Hoje, atualmente, 80% da população mundial sofre de poluição luminosa. Então, a gente modificou nosso estilo de vida em relação à luz e escuridão recentemente. Isso não é uma coisa há muitos anos, né? Sua bisavó provavelmente vivia num Zeitgeber muito mais fisiológico, muito mais natural. Como a gente tem que lidar com isso? A gente tem que entender que a gente vive numa poluição luminosa o tempo todo, né? Você vai para a Avenida Paulista, no horário, por exemplo, 8 da noite, 9 da noite, é como quase se você estivesse de dia. Para o seu cérebro, ele entende que você está de dia. Então a gente começou a reduzir o tempo de sono, a gente começou a mudar a arquitetura do sono, sinalizando o Zeitgeber diferente. Então o que você tem que fazer? Essa primeira dica é: observem os Zeitgebers que você dá para o seu corpo. Observe quais são os estímulos que você vai dar para suas células que vai sinalizar que horas são. Então, que horas você come? Quais são os sons que você ouve à noite? Não adianta você ouvir a mesma música que você acorda para animar teu dia à noite, antes de você dormir. Então, se você gosta de rock, se você gosta de rock pesado, ouve o rock pesado de manhã. No final do dia, antes de você dormir, liga uma música mais relaxante. Que horas você come? Qual é o momento que você come sua última refeição pesada? Você tem poluição visual na sua casa de luminosidade? Uma luz pode ser o suficiente, uma única luz que você ligue pode ser o suficiente para sinalizar ao teu cérebro que é de dia. Então é muito importante você olhar o teu quarto e ter o quarto mais escuro possível na hora de dormir e ter o quarto com entrada de luz natural na hora que você acordar. Esse seria o perfeito. Então, se você por um acaso hoje tem dispositivos no seu quarto que emitem luzinhas, também emitem luz e o quarto não fica totalmente escuro. Isso tudo impacta. E uma coisa muito importante é o uso de telas no período da noite. Então é muito legal você baixar um aplicativo que controle principalmente as luzes azuis. Por que as luzes azuis? Porque elas têm o espectro da luz, toda luz ela é uma onda. A onda ela pode ser uma onda muito lenta ou uma onda muito rápida. Uma onda, né, que a gente chama entre o pico e o pico serem mais curtos ou serem mais longos. A onda tem uma amplitude menor, amplitude maior. Então existem várias diferenças das ondas. Existem vários espectros das ondas. O comprimento da onda é o que importa para o teu cérebro. Se essa onda tiver um comprimento maior que 600 nanômetros, maravilha, você pode colocá-la para dentro, você pode colocá-la para o teu corpo, que não vai atrapalhar, ela não vai influenciar como se fosse de dia.
ela vai influenciar como se fosse o final do dia, o pôr do sol. Então, se você tiver luzes vermelhas ativas, isso não vai te despertar no final do dia. Porém, se as luzes forem menores que 600 nanômetros, muitas vezes você já começa a sinalizar essas célulazinhas que são fotossensíveis que você está de dia. A sua tela do celular, ela tem muitos espectros dessas luzes. E tem muitas luzes que são menores que 600 nanômetros. Então tem muitos aplicativos que você baixa para suas células que bloqueiam essas luzes menores que 600 nanômetros. E isso vai melhorar o quanto você sinaliza para o seu cérebro à noite que você está de dia. Se você não bloqueia essas luzes e fica olhando para o seu celular às 8, 9 da noite, muitas vezes você está sinalizando para o seu cérebro que esses estímulos luminosos são captados pelos seus olhos e chegam nesse núcleo supraquiasmático através dos seus olhos. Então, se você está olhando para a tua tela e ela está emitindo luz azul, você está acordando, você está sinalizando, ó, ainda está de dia. Não sinaliza para o corpo todo. Não começa a produzir a nossa alquimia para dormir. Tá de dia. Isso você faz às 10 da noite. Você está sinalizando para o seu cérebro que está de dia às 10 da noite. Então, primeira dica é você olhar esses Zeitgebers, baixar esses aplicativos, bloquear luzes brancas e azuis das suas telas. Isso vai ajudar muito você a ter um bom sono. A segunda dica para a gente ter um bom sono é você pensar em algumas suplementações que podem ajudar. Então você pode usar, por exemplo, um CBD, você pode usar um chazinho de melissa antes de você dormir, você pode pensar numa melatonina, se você já está um pouco mais velho e diminuiu sua produção de melatonina, você pode pensar numa valeriana, um chá de valeriana. Então são coisas que podem te ajudar no final do dia a ter mais estímulo de GABA, que é o neurotransmissor que vai relaxar o teu cérebro, e você vai se preparando para você dormir. Terceira dica que você pode fazer no seu dia a dia é fazer rituais ao acordar e rituais ao dormir. Rituais ao acordar a gente vai falar no próximo episódio. Agora, os rituais de dormir, eu vou dar um ritual que é muito fácil você pegar e fazer. É um ritual simplesmente você colocar uma música relaxante 5 minutos assim que você foi pra cama. Tem esse costume, faz uma playlist lá, se você quiser, vai no Spotify, eu tenho uma playlist, põe playlist dormir. Escreve lá, do pra dormir. Então, se você, por um acaso, deixar já uma playlist pronta, facilitar, o ambiente tem que facilitar o teu comportamento. 5 minutos, aperta o play lá e fica só relaxando, pensando como foi o seu dia. Você pode até praticar uma leve reflexão, né, de gratidão ou meditativa, ou pensando realmente quais foram as coisas legais que aconteceram no seu dia. Nesse momento é importante você fazer a ruminação de coisas boas. Nunca pense em negatividade no final do dia, né? Pensar coisas boas que aconteceram no seu dia. Liga essa playlist, fica olhando pra cima, faz 5 minutos, uma música, pode ser 4 minutos, apenas uma música, e pensando em tudo que aconteceu de bom no seu dia, o que você quer ruminar de informações. Isso vai fazer com que o seu cérebro já vai passeando por algumas informações e você consiga dar um estímulo interessante para que à noite você pense em coisas boas. Eu, por exemplo, quando eu vou performar, quando eu tenho uma cirurgia muito importante para fazer, uma coisa bem interessante que eu faço é analisar o caso antes de eu dormir. Por quê? Eu analiso o caso, penso tudo o que eu quero fazer, nas minhas dificuldades, nas minhas decisões que eu já posso tomar antes de estar na cirurgia, e aí eu vou dormir pensando nisso, visualizando a cirurgia. Muitas vezes, quando você visualiza a cirurgia antes, no dia seguinte você faz essa tarefa como se você já tivesse feito, como se você tivesse passado por isso já de uma maneira mais conhecida, como se você já tivesse vivido isso. Em alguns estudos com ratos, por exemplo, eles perceberam que quando eles ensinavam um ratinho a fazer um truque de passar num labirinto, eles percebiam que o rato à noite, ele tinha um estímulo muito parecido mental com o mesmo estímulo que o rato tinha durante o dia para passar o labirinto. Ou seja, o rato revivia aquela experiência, aquela cena. Quando o rato revivia isso à noite, o rato realmente aprendeu. De manhã ele conseguia executar o mesmo truque. E aí, para um outro grupo de rato, eles não deixaram o rato ter o processo do sono, né? De ter esses processos cognitivos durante o sono. Eles inibiram isso. O que aconteceu? O rato, com privação de sono, não conseguiu ter esse processo durante a noite. No dia seguinte eles tinham dificuldade de seguir o mesmo labirinto. Ou seja, durante a noite você aprende, durante a noite você rumina, durante a noite você visualiza, você caminha com a sua mente nas informações necessárias. Se você está pensando em negatividade, você vai ruminar na negatividade. Então, façam esse exercício, esse ritual prático e muito importante para vocês dormirem. Quarta dica para você ter um bom sono. Essa é uma dica que não é tão fácil você pegar e fazer, mas é mais fácil do que parece, que é você ter uma sauna na sua casa. Não é uma coisa tão custosa, não é uma coisa que você precisa destruir alguma área da sua casa, né? Todo lugar dá para você fazer, ou seja num box, ou seja uma sauna de 1 por 1.
E quando você faz uma sauna à noite, é bem interessante que você começa a sinalizar para o teu corpo que ele precisa diminuir a temperatura corporal, a temperatura central do corpo. Por quê? Você aumentou a temperatura toda da sua pele, o teu corpo fala assim, putz, eu preciso diminuir a temperatura. Ele começa a baixar a temperatura central. Isso favorece o que vai acontecer durante o sono, que você vai fazer esse processo durante o sono, desligar a temperatura, desligar, modo de dizer, né? Você vai baixar a temperatura central do seu corpo. E se você não tem sauna, como você pode simular isso? Tem um aminoácido bem interessante que faz um pouco desse papel, que chama-se glicina. Então você ter uma suplementação de glicina antes de dormir pode ser interessante para você ajudar o teu corpo a controlar a temperatura corporal durante o sono, que por volta das 2 da manhã ela já começa a cair bem, 4 da manhã ela cai muito, depois ela começa a subir. Então é muito importante você deixar o seu corpo ter essa queda de temperatura. Por isso que o quarto, quando você dorme, tem que estar um quarto fresco. Se estiver muito quente, não faz esse processo. Se estiver muito frio, você também não consegue fazer esse ciclo da temperatura de uma forma adequada. Então a glicina pode te ajudar a fazer isso, e muitas pessoas misturam até a glicina com o magnésio, que é um outro suplemento interessante para você ter o relaxamento muscular, para você ter um bom sono. Então magnésio glicinato é um suplemento interessante para você colocar dentro do seu armário de stacks. E a última dica para você ter um bom sono é cuidado com os estimulantes. Os estimulantes podem atrapalhar o seu sono se você realmente exagerou muito, tanto na cafeína quanto no horário que você tomou a cafeína, você pode ter o seu sono prejudicado. Como é que eu posso saber o horário da minha cafeína? Existem muitas formas. Ou você sabe isso na prática, ou você faz um teste genético e você vê uma das enzimas que metabolizam a cafeína, chama-se CYP1A2. E você pode olhar o teste genético e ver se você tem alguma alteraçãozinha nessa CYP1A2. Tem pessoas que têm essas CYP1A2 muito boas, muito rápidas, e a gente chama de metabolizadores rápidos. Tem pessoas que têm essa CYP1A2 muito lentas, e a gente chama de metabolizadores lentos de cafeína. O que significa isso? Que essas pessoas que metabolizam rápido, elas acabam depurando muito rápido a cafeína. Então quando você toma cafeína, você tem a meia-vida dela de 3 a 4 horas nessas pessoas que vão rápido. Então se você tomou 100 mg agora, daqui 3 a 4 horas você tem 50 mg já rodando no seu corpo. Mais 4 horas, 25 mg. Mais 4 horas você tem 12,5. Então a meia-vida é muito rápida. Se você toma, por exemplo, 200 mg de cafeína de manhã e tem uma meia-vida de 4 horas, chegou no final do dia você tá bonito, maravilha. Você pode até exagerar um pouco mais no horário se você tiver essa CYP1A2 rápida. Se você tiver essa CYP1A2 lenta, você precisa tomar o café mais cedo. Então você precisa tomar muito cuidado com o horário, porque essa meia-vida pode ser até 7 horas. Então se você tomou 2 da tarde, 100 mg de cafeína, muitas vezes você chega à noite e você tá com 50 mg rodando no seu corpo ainda. Como eu sei se eu não fiz nenhum teste genético, etc? Você pode ver na prática, né? Qual é o último horário que você pode tomar cafeína que não vai impactar o seu sono. E como você sabe se impactou o seu sono ou não? Principalmente como você se sentiu no dia seguinte de manhã assim que você acordou. Porque às vezes à noite você tá pilhado, você demora para dormir, aumenta a latência do sono. Aumentou a latência do sono, muitas vezes diminui o tempo que você vai dormir. Diminui o tempo do sono, às vezes você sacrifica o sono REM. Então se você não tiver nenhum dispositivo que vê o seu sono, você pode calcular um pouco pelo tempo de sono e a sensação que você tem quando você acorda. Isso é muito importante para você estabelecer qual é o último horário que você pode tomar sua dosezinha do seu Super Coffee. Tem pessoas que tomam Super Coffee 11, meio-dia, estão de boa. Tem pessoas que precisam tomar o Super Coffee a última dose 8 da manhã. Então depende muito como que você tá, como você tem aí esse metabolismo e também qual é a fase que você vive. E tem pessoas que podem tomar, a gente tem o limite aí por algumas instituições estabelecido de até 400 mg dia de cafeína. Então tem pessoas que podem tomar até 3, 4 doses do Super Coffee. Então muito bem, obrigado. Depende muito do seu metabolismo. Você precisa ter esse autoconhecimento, fazer teste, acerto e erro para você chegar na sua dose ideal e o tempo ideal que você vai tomar seu estimulante. Mas estabeleça esse tempo, tenha esse autoconhecimento, saiba até qual é o momento que você pode tomar seu último estimulante do dia e notem como o seu sono vai melhorar. Eu espero vocês no nosso próximo episódio, espero você lá, quero ver todos os seus comentários nesse nosso vídeo. Até a próxima!